Amém, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre derramada copiosamente sobre ti, que Deus possa abrir os teus olhos e ampliar a sua visão para que você possa contemplar as maravilhas da Palavra de Deus. Eu convido você, antes de tomar o seu assento, a abrir a Palavra de Deus comigo, lá no Salmo de número 17, e nós vamos continuar a nossa exposição sequenciada hoje no Salmo de número 17, uma oração de Davi. Salmo de número 17, e eu gostaria de ler contigo somente o verso de número 15. Salmo 17, somente o verso de número 15. Aos nossos irmãos que acabaram de chegar conosco na transmissão, sejam bem-vindos. Meu nome é Fabiano, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana em Araucária e você é bem-vindo sempre para estar cultuando conosco. Livro dos Salmos, Salmos 17, verso de número 15. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando eu acordar, me satisfarei com a tua presença. Vamos a Deus em oração? Ó Deus Santo, justo e bendito, que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite. Que o Senhor possa ampliar, ó Deus, a nossa visão. Nos ajuda a olhar mais longe, Deus. Nos ajuda a sonhar, Pai, mais alto. Nos ajuda, ó Deus, a alcançarmos aquilo que Tu tens para cada um de nós, ó Pai. Tira-nos, ó Deus, da zona de conforto, do marasmo, ó Deus, e faze-nos caminhar, ó Deus, em lugares em que o Senhor tem para nós, ainda que sejam lugares difíceis, lugares complicados, Pai. Fortalece os nossos pés, as nossas mãos, ó Deus, o nosso entendimento. Dá-nos uma medida maior de fé e uma medida maior do Teu Espírito Santo, ó Deus, para que possamos alcançar tudo aquilo que Tu tens para nós. Quanto a mim, ó Deus, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis na Tua presença, rocha minha, Redentor meu, Salvador meu. É em nome de Cristo Jesus que eu oro, Pai. Amém. Amém, meus irmãos. Você pode tomar o seu assento. Meus amados irmãos, eu tenho lhes dito sempre quando faço a exposição em algum livro do Antigo Testamento, que nós podemos perder de vista aquilo que Deus de fato tem ensinado ao seu povo ao longo dos tempos. Uma das formas de você perder de vista aquilo que Deus quer ensinar você e aquilo que Deus quer fortalecer você de fato, é quando você toma a sua Bíblia e você então, ao lê-la, começa a aplicar a outra pessoa. Pronto, você perdeu de vista aquilo que Deus tem para você. Quando você lê a Bíblia e começa a pensar em outra pessoa e não em você mesmo. Uma segunda forma de você perder de vista também aquilo que Deus tem para você é você pensar que primariamente Deus está falando sobre você e eu na Sagrada Escritura. Pronto, quando você chega diante da Escritura, com essa percepção você perdeu de vista também aquilo que Deus tem para você. Porque a Sagrada Escritura, ela não é primariamente a meu e a seu respeito. A Sagrada Escritura é primariamente a história de Deus. No Antigo Testamento, as sombras e as promessas, todas elas apontando para o Messias. Todos os nossos irmãos no Antigo Testamento, Abraão, Isaque, Jacó, José, Davi, todos os demais que você pensar no Antigo Testamento, todos estes homens olhavam para o futuro, para uma promessa que Deus havia feito em Gênesis, no capítulo 3. Que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça do acusador. Portanto, tudo que Deus faz a partir desta promessa é uma busca para revelar o Filho
e mostrar a nós de que maneira nós perdemos esta imagem do Filho. Portanto, os nossos irmãos crentes do Antigo Testamento nunca foram salvos pelas obras da lei, mas todos eles, diz o apóstolo em Hebreus, olhavam para o futuro, olhavam para a promessa de Deus, o Messias que viria. Diferente desses nossos irmãos, nós não olhamos agora mais para o futuro, nós olhamos para o passado. Nós temos a história a nosso favor e agora nós conseguimos compreender a revelação de Deus com uma precisão muito maior. E então agora nós conseguimos entender que toda a história, por exemplo, todas as narrativas referentes a Davi, tem a sua dignidade apenas e tão somente se nós encontrarmos ali a pessoa do Messias. Poderemos citar, por exemplo, a figura dos sacerdotes do Antigo Testamento, onde a sua dignidade para estarem ali vem apenas e tão somente de que eles prefiguram o Messias, Cristo Jesus. Então, a forma correta de você chegar à Sagrada Escritura é perguntar-se: o que Deus quer que eu saiba a respeito de Cristo aqui? E então, a partir daquela imagem que você tem de Cristo, no texto em que você está lendo, você então consegue compreender o propósito que Deus tem para você. Única e simplesmente porque o supremo propósito de Deus é fazer com que cada um de nós, no tempo presente, possamos ser transformados à imagem do Filho. Cristo é aquilo que nós deveríamos ser e não conseguimos. Toda a humildade, todo o poder, todo o amor, toda a paixão que está em Cristo era o que deveria estar em nós, mas não está. O propósito de Deus é transformar-nos à imagem e semelhança do Filho, Cristo Jesus. E naquele dia nós seremos como Ele é. Naquele dia nós seremos então completos. Portanto, à medida que nós fazemos a exposição no Salmo 17, e nós vamos olhar para a história de Davi e aquilo que pode estar acontecendo no Salmo 17, a minha expectativa é que os teus olhos possam brilhar como os meus olhos brilharam. E você possa descobrir então a beleza que irradia do Salmo 17. E como o Salmo 17, escrito há milhares de anos antes da vinda do Messias, é como se nós estivéssemos lendo Isaías 53. A maioria de nós, quando se depara com Isaías 53 pela primeira vez, o nosso coração transborda de alegria, porque nós começamos a pensar como é que um homem 750 anos antes do Messias pôde descrever com precisão a vida de Cristo Jesus. É o que nós temos no Salmo de número 17. O Salmo de número 17, meus amados irmãos, ainda que trate de uma situação bastante específica da vida do salmista Davi, aponta principalmente para a vida do Salvador. É nele que deve estar a nossa esperança. É a respeito dele que Deus nos fala. É a partir de Cristo que Deus aplica às nossas vidas o supremo propósito que Ele tem para nós. Portanto, meus amados irmãos, iniciamos a exposição então no Salmo 17. O Salmo 17 começa dizendo oração de Davi. Nós não temos uma outra explicação ou um outro tema mais pertinente para este salmo, mas com certeza o salmo de número 17 ele foi escrito para ser cantado no culto público. O salmista Davi, em um determinado momento da sua vida, ele compôs o Salmo 17 inspirado pelo Espírito de Deus, e então todo o povo reunido em um culto público, e você deve imaginar centenas de milhares de pessoas entoando o Salmo de número 17 a Deus, cantando e pensando sobre o Salmo de número 17. Com certeza este salmo era entoado no culto público.
E Davi, por diversos momentos nesse salmo, ele vai nos mostrar que este salmo trata de uma oração. E eu quero pensar então com você a respeito de um modelo de oração, não de Davi, mas um modelo de oração do Senhor Jesus Cristo, porque é para onde este salmo está apontando, é para onde Davi está apontando, um modelo de oração. Todos nós precisamos aprender a orar. Os discípulos pediram a nosso Senhor Jesus Cristo para que Ele os ensinasse a orar. A Sagrada Escritura nos diz que nós não sabemos orar como convém, isso é, nós precisamos aprender a orar corretamente. Pois bem, está aqui um modelo de oração, um modelo de vida que aponta para nosso Senhor Jesus Cristo, um modelo digno então de ser seguido. Eu quero dividir essa exposição com vocês em pelo menos 3 partes neste modelo. Primeiro, a oração de um homem obediente, versos de 1 a 5. A oração de um homem obediente. Segundo, dos versos de 6 a 12, nós temos a petição de um homem em meio à batalha. Petição de um homem em meio à batalha. Nos versos de 13 a 15, nós temos então um apelo de um homem corajoso. Um apelo de um homem corajoso. Comecemos então com aquilo que está nos versos de 1 a 5, a oração de um homem obediente. E então Davi diz assim: ouve, Senhor, a causa justa, atende o meu clamor, dá ouvidos à minha oração, pois ela não procede de lábios enganosos. Venha da tua presença o julgamento a meu respeito, os teus olhos veem com equidade. Sondas o meu coração de noite e me visitas, prova-me no fogo e não encontras em mim nenhuma iniquidade. A minha boca não transgride quanto às obras humanas, pela palavra dos teus lábios eu tenho me guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se acostumaram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Pois bem, amados irmãos, tudo indica que o momento específico da história de Davi em que ele compõe este salmo é aquele momento em que ele está sendo perseguido por Saul. Não dá para ter certeza absoluta nessa afirmação, mas tudo indica, pelas informações que estão no Salmo 17, que Davi está passando por este momento. Além do mais, nós sabemos pela Sagrada Escritura que este momento de perseguição de Saul a Davi não é um tempo assim tão pequeno como nós muitas vezes pensamos. Nós estamos falando de um tempo de perseguição que vai entre 15 e 20 anos de perseguição. Um tempo bastante oportuno para que alguém fizesse uma composição como aquilo que está então no Salmo de número 17, e então enviar este salmo para ser cantado no templo e no culto público. O que acontece quando Davi então começa a ser perseguido por Saul é que Davi ele recolhe as suas mãos para que ele não faça mal a Saul. Davi, pelo menos 2 vezes, ele teve a oportunidade de tirar a vida de Saul e ele não o fez. Davi teve diversas oportunidades para falar mal de Saul, para denegrir a imagem de Saul, para fazer com que Saul fosse mal visto entre o povo, mas Davi se resguarda diante disso, porque Saul é alguém colocado naquele posto pelo próprio Deus. Saul foi escolhido pelo próprio Deus, foi colocado lá pela permissão de Deus. E Davi não queria pecar contra o Senhor, levantando então a sua mão contra Saul. É diante dessa perspectiva e dessa perseguição que ele está sofrendo de Saul, que Davi então começa a ser acusado injustamente de traição. Davi começa a ser visto como alguém que quer usurpar o trono.
Só que Davi vai mostrar, tanto aqui no Salmo 17, em 1 Samuel, 2 Samuel e no livro das Crônicas, que Davi não tinha nenhuma intenção de usurpar o trono para si. Então, o que ele faz é colocar essa situação diante de Deus. Davi, quando acusado injustamente, ele não toma a justiça nas próprias mãos. Quando as coisas estão indo mal na vida de Davi, quando as coisas não estão muito legais, ele não toma a justiça nas suas próprias mãos, ele não coloca-se em luta à frente de Deus, mas ele espera que Deus faça justiça em seu lugar. Você deve estar pensando, pastor, mas por que isso tem que ser assim? Pois bem, você já brigou com alguma pessoa? Com certeza. E a partir da sua perspectiva, você estava certo. Quando você começa a olhar para você mesmo e aquilo que você falou, você começa a trazer a razão para você mesmo. Esse é um dos complicadores do nosso coração. Nós começamos a nos enganar a nós mesmos, indicando que aquilo que aconteceu foi uma causa justa. E quando você se encontra com a outra pessoa, com a qual você também brigou, e ela apresenta a causa dela, eu não sei se você já percebeu, mas para ela a causa também é justa. E ela brigou por um bom motivo. Quem é que está certo e quem é que está errado? Deus é quem pode julgar com clareza, com equidade, com equilíbrio a causa. Muitas vezes o nosso coração, diante de alguma dificuldade, diante de alguma briga, o nosso coração é enganoso, ele se engana. Muitas vezes nós compreendemos mal o que foi ouvido, nós fazemos uma leitura errada da realidade à nossa volta. E então, se nós tomamos a justiça nas nossas mãos, esta justiça se transforma em injustiça. Agora está aqui um homem que confia no Senhor, diante de uma adversidade na sua vida, ele está esperando no Senhor. Ele vai dizer, a partir do verso 1, ouve, Senhor, a causa justa, atende o meu clamor, atende a minha oração, dá ouvidos, Senhor, a minha oração, pois ela não procede de lábios enganosos. Venha da tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade, com equilíbrio. Sondas o meu coração de noite, me visitas. Provas-me no fogo e não encontra em mim nenhuma iniquidade. A minha boca não transgride quanto às obras humanas. Pelas palavras dos teus lábios eu tenho me guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se acostumaram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Pois bem, o que Davi agora faz é entregar a causa nas mãos do Senhor e dizer diante de Deus que ele não é culpado daquilo que ele está sendo acusado. Davi está sendo, pelo que tudo indica, acusado injustamente. E naquele aspecto específico que ele está sendo acusado, ele se coloca diante do Senhor como alguém que não pecou, como alguém que não falhou. E então ele diz, Senhor, venha da tua presença o julgamento. Venha das tuas mãos o juízo. Luta o Senhor por mim. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas a tua propriedade está em perigo. Eu estou sendo acusado, eu estou sendo difamado, e eu espero que o Senhor faça alguma coisa. Agora, aqui está algo que muitos de nós têm alguma dificuldade. Davi, nesse momento, faz uma oração e se apresenta como um homem obediente à palavra de Deus. Isso é alguma coisa que a maioria de nós tem grande dificuldade. Quando as pessoas erram contra nós, quando nós entramos em algum tipo de briga, em algum tipo de discussão, em algum tipo de situação adversa, a maioria de nós quer tomar a justiça nas próprias mãos. Talvez você esteja envolvido em alguma situação bastante atípica, uma situação que esteja tirando o seu sono, que esteja comprometendo você, a sua saúde,
E então você percebe que as coisas estão indo de mal a pior e você então quer tomar a justiça nas suas mãos. Você quer fazer algo a respeito. Você quer agir. Afinal de contas, a minha integridade está sendo manchada. E você então toma nas tuas mãos a luta que pertence ao Senhor. Porque toda a luta do povo de Deus é primariamente não uma luta do povo de Deus, é uma luta do Senhor. Olhe para Davi um instante e como ele lutou com o gigante Golias. Então você fica maravilhado como um homem, com aquela capacidade, um homem, sabe, franzino, um homem pequeno, como ele derrota um grande gigante. Pois bem, mas essa não é a história de como Davi derrota um gigante para o povo de Deus. Essa é a história de como Deus usa um homem para derrotar alguém que está, sabe, falando mal do seu povo, alguém que está vindo contra o seu povo. A história de Davi e Golias, a narrativa de Davi e Golias, não é a história de como um homem derrota um gigante. É de como Deus, a partir de um homem fraco, derrota os gigantes que se levantam contra a sua igreja. É a história de como Deus vence a minha e a sua batalha, a partir de coisas improváveis, a partir de um homem franzino como era Davi. Mas então nós perdemos de vista estas coisas, porque nós gostamos de homens maravilhosos, porque nós gostamos de homens que são fortes, de homens que são destemidos. Homem forte e destemido só tem um, é nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele quem luta as nossas batalhas, é Ele quem vence as nossas batalhas. Agora aqui está um grande desafio para todos nós: permitir que Deus lute por nós as nossas batalhas. É permitir que Deus nos humilhe enquanto nós temos a nossa imagem manchada. É permitir que nós sejamos humilhados, porque muitas vezes estamos exaltados demais, muitas vezes estamos orgulhosos demais, muitas vezes nosso coração está tomando caminhos que não deveria. Então Deus precisa vir de alguma maneira e nos espremer um pouco, nos humilhar um pouco. Davi entende muito bem isso, os nossos irmãos do Antigo Testamento entendem muito bem isso. O problema é que nós estamos inseridos dentro de uma realidade, dentro de uma sociedade que diz a você: levante-se e lute. Mas Davi olha e diz: eu não. Mas por quê? Porque a salvação está naqueles que esperam no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor. Deus agirá, Deus movimentará toda a estrutura para que o seu povo seja beneficiado, para que eu e você tenhamos a justiça satisfeita. Os olhos de Deus estão sobre todos nós, e Deus jamais deixará que eu e você fiquemos sem uma resposta de justiça. Aqui está Davi esperando no Senhor. Num segundo momento, nos versos de 6 a 12, então, nós vemos a petição de um homem agora em meio à batalha. Uma batalha que se levantou contra ele e não uma batalha que ele chamou contra si. Não é uma batalha que ele criou, é uma batalha que foi criada contra ele. Versos de 6 a 12, e ele diz assim: eu te invoco, ó Deus, porque tu me respondes. Inclina os ouvidos para mim e ouve as minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador daqueles que à tua direita se refugiam dos seus adversários. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Protege-me dos perversos que me oprimem, dos inimigos que me assediam de morte. Insensíveis, eles cerram o coração e falam com lábios insolentes. Andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos derrubar. Parecem-se como um leão ávido pela presa, ou o leãozinho, nesse caso aí, leão forte, que espreita de emboscada.
Pois bem, o que Davi faz agora nos versos de 6 a 12 é dar uma descrição de quem são os inimigos que estão contra ele e da violência que esses inimigos têm quando encontrá-lo, da violência que eles estão armando contra Davi. São homens que têm o coração endurecido, são homens que têm lábios insolentes, lábios muitas vezes com palavrões, lábios muitas vezes que desonram o rei, são homens que são violentos, estão à espreita, olhando a presa com os olhos, e estão escondidos, esperando o momento certo para atacar. São homens de extrema violência. Não são poucos, porque estão cercando Davi de todos os lados. São homens fortes. Sempre que você ver leãozinho na sua Bíblia, não imagine assim um leãozinho bonito, né? Um leãozinho pequeno, mas é um leão de médio porte, um leão, né? Um leão novo, mas um leão grande e forte. Estes são os inimigos de Davi. Agora aqui está um homem em meio à batalha que foi criada contra ele, e ele foi colocado dentro desta batalha. Aqui está um homem que espera no Senhor, um homem que aguarda na justiça do Senhor, um homem que ora, que invoca a presença do Senhor, porque sabe que Deus ouve, porque Deus está sempre com os olhos sobre ele. Deus nunca perde o seu povo de vista. É por isso que o salmista pode dizer que onde quer que ele vá, onde quer que ele se esconda, Deus ali está. Por quê? Porque Deus nunca perde o seu povo, a mim e a vocês, de vista. Deus sabe exatamente o lugar onde está cada um dos seus filhos espalhados por sobre essa terra. E Davi então tem esta compreensão. O pedido de Davi agora tem a ver exatamente com essa compreensão de Deus. Guarda-me como uma das partes do teu corpo. Mas não uma das partes qualquer, guarda-me como uma das partes mais sensíveis do teu corpo. E Davi então faz esse pedido à menina dos olhos. É algo extremamente sensível do corpo. Guarda-me como o teu próprio corpo, ó Senhor. Guarda-me como a parte mais sensível do teu corpo. E ele traz mais uma imagem, a sombra das tuas asas. Protege-me desses homens violentos, a sombra das tuas asas. O que é que Davi está fazendo? Davi está olhando para trás e está contemplando a Arca da Aliança. Na Arca da Aliança nós tínhamos 2 querubins com as asas, um de frente para o outro, e as asas então abertas, indicando que aquilo que está dentro da arca está protegido pelo próprio Deus. É a sombra da arca que Davi está mencionando nesse momento. Ele quer ser guardado por Deus, assim como aquilo que está na própria arca, como aquilo que está guardando a própria presença de Deus na arca. Davi toma então esta imagem da arca, que ele conhece muito bem, que eu falei para vocês na semana passada, e aplica a si mesmo. Senhor, assim como tu proteges aquilo que está dentro da arca, protege a mim também. Senhor, assim como um gavião, assim como uma ave de rapina protege os seus filhos de todos aqueles que vêm contra os seus filhos, assim como eles protegem debaixo das suas asas para que nenhum mal lhes aconteça, faze assim comigo também. Por quê? Porque eu estou necessitado. Eu fui colocado em meio a uma batalha que eu não criei. Os homens me inseriram em um movimento, em uma situação que eu não criei, que eu não tenho culpa. Então eu posso dizer diante do Senhor: ó Senhor, eu não sou culpado de tudo isso que está acontecendo. Eu não pequei, Senhor. Eu também não abro os meus lábios contra essas pessoas, mas eu as apresento diante do Senhor. Eu apresento essa situação diante do Senhor para que o Senhor tome providências, para que o Senhor possa agir. Aqui está um homem em meio à batalha,
confiando no Senhor. Talvez no primeiro momento, nos versos de 1 a 5, deu a intenção de que a batalha estava distante de Davi. Então, quando a batalha parece estar distante de nós, é mais fácil confiar no Senhor. Mas quando a batalha então chega dos muros para dentro da nossa casa, aí a coisa começa a complicar ainda mais. Porque parece que Deus não vai agir, parece que Deus não vai fazer. Parece que a coisa vai apertar ainda mais. É isso que Davi está vivendo agora. Os inimigos agora estão à sua espreita como leão. São homens violentos, de coração duro. São homens que não querem saber quem é Davi ou o que Deus tem para Davi. E agora a única coisa que Davi faz então é esperar no Senhor. Davi, ele não toma a luta nas suas mãos. Davi, ele não vai se insurgir contra estes homens, mas ele vai orar e vai dizer: Senhor, mostra as maravilhas da tua bondade. Aqui está uma das partes mais lindas, mais belas desse salmo. Mostra as maravilhas da tua bondade. Davi poderia ter dito apenas: Senhor, mostra-me a tua bondade. Mas ele acrescentou: mostra-me as maravilhas da tua bondade. Quando Davi faz isso, novamente ele olha para trás, para aquilo que aconteceu no Êxodo, quando Moisés tirou o povo do Egito, e como Deus foi bondoso e protagonizou maravilhas entre o povo. Como Deus mostrou a sua graça a um povo que muitas vezes era desobediente. E era graça abundante sobre aquele povo. É disso que Davi está falando: Senhor, mostra-me a grandeza da tua graça, a grandeza da tua bondade, porque eu estou precisando dela nesse momento. Mostra-me o teu favor imerecido, mas faz isso, Senhor, de uma forma estupenda, porque eu estou necessitado. Aqui está um homem em meio à batalha reconhecendo-se necessitado, reconhecendo-se dependente. Um homem que não toma a batalha nas suas próprias mãos, mas um homem que espera no Senhor. Porque muitas vezes tomar a batalha nas nossas mãos é pecar contra o Senhor. Muitas vezes nós, quando tomamos a batalha nas nossas mãos, podemos ser encontrados lutando contra Deus. Às vezes as batalhas que Deus envia para a minha e para a sua vida não têm outro propósito, senão nos tornar semelhantes ao Filho. Olhe para Jó um instante, e para tudo aquilo pelo qual passou Jó. A dignidade do livro de Jó e do próprio Jó vem quando nós vemos todo aquele sofrimento e como Jó aponta para nosso Senhor Jesus Cristo. A coisa mais gloriosa que tem para um homem, para uma mulher, para Jó, para Davi, para mim e para vocês, é quando nós, em algum momento da nossa vida, damos um testemunho que mostra a imagem de Cristo a partir de nós. Mostra a imagem do próprio Deus a partir de nós. É quando nós não perdemos uma oportunidade de evangelizar outro a partir daquilo que nós somos em Deus. Aqui está um homem confiante que Deus vai fazer. Um homem confiante que mesmo quando a batalha chega diante dele, ele sabe que Deus está ouvindo a sua oração e vai lhe responder. E vai trabalhar para a sua salvação, para o seu cuidado. Davi continua dizendo que estes homens o andam cercando, fixam nele os olhos para derrubar, se parecem como leão ávido pela presa, são violentos, estão espreitando em emboscado. Você já chegou a uma situação complicada assim? Esse é um momento na história de Davi, versos de 6 a 12, é aquele momento que você está assim, olhando e não tem mais saída. Às vezes as pessoas dizem: eu estou em uma sinuca de bico, eu estou exprimido, eu não tenho para onde sair. Assim está Davi nesse momento. Essa é a imagem. Ele não tem para onde fugir, ele não tem para onde correr. A luta veio se estreitando até que chegou onde está agora. É como se esses homens estivessem olhando Davi agora face a face.
E Davi não tem para onde correr. O que ele faz? Ele continua esperando em Deus. Em meio a uma batalha que ele não criou, ele continua esperando em Deus. Muitas vezes nós vivemos batalhas na nossa vida que nós não criamos. Já parou para perceber isso, presidente Charles? Muitas vezes nós enfrentamos batalha, diácono André, que nós não criamos. Batalhas que os outros criaram, confusões que os outros criaram e nos colocam dentro. E às vezes nós tentamos resolver estas coisas com a força do nosso braço, com a nossa capacidade, e tudo que nós conseguimos fazer é mais confusão. É fazer com que aquela guerra aumente ainda mais. Às vezes as coisas acontecem assim conosco. Às vezes você está vivendo uma situação assim. Uma guerra que você não criou, mas uma guerra que você foi colocado dentro. E agora você não sabe o que fazer. Aqui está Davi esperando unicamente em Deus, guardando os seus pensamentos, guardando o seu coração, guardando a sua boca e esperando unicamente que Deus tome providências. Por fim, em versos de 13 a 15, nós vemos o apelo de um homem corajoso. Versos de 13 a 15 nos diz assim: levanta-te, Senhor, enfrenta-os, arrasa-os com a tua espada, livra a minha alma do ímpio com a tua mão, Senhor. Livra-me dos homens deste mundo, cuja porção é desta vida, e cujo ventre tu enches com os teus tesouros, os quais se fartam de filhos e o que lhes sobram deixam aos seus pequeninos. O que nós vemos agora é o apelo de um homem corajoso diante do Senhor. É um homem que sabe que naquele ponto específico ele não errou. É um homem que sabe que foi colocado dentro dessa batalha e que agora ele está cercado. Mas é um homem que chama Deus para lutar a sua luta. É por isso que ele vai dar um brado aqui. É como se você tivesse um exército sentado atrás de você e de repente você é o líder e você grita assim: levantem-se, o inimigo está adiante. E todo mundo a um salto se coloca em pé. Este é um chamado para que Deus se coloque em prontidão e então possa lutar essa batalha, enfrentar estes inimigos de Davi, e não apenas enfrentá-los, mas arrasá-los, utilizar a espada, que é a espada da justiça, trazer justiça nessa situação, e livrar a alma de Davi do ímpio. Mas não pelas mãos de Davi, a tua espada, a tua mão, olha lá versos 13 a 15, a tua espada, a tua mão, enfrenta-os, arrasa-os tu, livra-me tu dos homens deste mundo, faze a obra tu, trabalha tu, luta o Senhor. Em situações na nossa vida, como quando nós não sabemos o que fazer, nós devemos entender que o que podia ser feito está feito. E se há alguma coisa que pode ser feito agora, é Deus que vai julgar. Davi agora está esperando em Deus. E se há alguma coisa que pode ser feito, Davi diz: Senhor, arrasa-os, levanta a tua espada, julga o Senhor. Levanta a tua mão, Senhor, levanta a tua espada. Se há alguma coisa que pode ser feita, faze-o tu. Eu espero no Senhor. Os homens que estão me cercando são homens ímpios, homens de coração endurecido, homens de sangue, são homens violentos, são homens insolentes. Estes são os homens, esta é a descrição dos meus inimigos. Se algo pode ser feito, faze-o tu, Senhor. A maioria de nós, às vezes, tem alguma dificuldade com isso. Às vezes, quando nós não sabemos o que fazer, nós fazemos qualquer coisa. A maioria de nós, e aqui está um grande desafio para nós, a maioria de nós, quando não sabe o que fazer, faz qualquer coisa. Eu não sei o que fazer, então faz qualquer coisa aí. Grande erro nosso. Aqui está um homem que, quando não sabe o que fazer, continua esperando no Senhor, naquilo que Deus pode fazer. Pois bem, Davi nessa fala dele vai dizer que os homens deste mundo
tem a sua porção nesta vida. E ele vai colocar isso em contraste com aquilo que ele tem na vida por vir, no verso de número 15, quando ele vai dizer: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face, quando eu acordar, me satisfarei com a tua semelhança. O que ele faz agora é um contraste entre aquilo que os ímpios têm e aquilo que os santos de Deus, os eleitos de Deus têm. Todo o céu que os homens ímpios vão experimentar está aqui nessa terra. Todos os confortos que essa terra pode lhes conceder, será todo o céu que eles terão. Quanto a nós, meus amados irmãos, esta terra é todo o inferno que nós experimentaremos. Toda espécie de julgamento, toda espécie de violência, toda espécie de situações complicadas que vão sufocando a nossa vida, este é todo o inferno que Deus vai permitir que você e eu tenhamos. Mas quando nós fecharmos os nossos olhos, estaremos como Davi diz: eu contemplarei a tua face, eu me satisfarei com a tua semelhança. Enquanto eles, tudo que eles têm, e os filhos deles, e os filhos dos filhos deles têm, está aqui. Davi está olhando agora para uma perspectiva celestial, e está sendo encorajado agora por aquilo que vem a seguir após a morte, por aquilo que ele tem prometido, por aquilo que Deus lhe concede e lhe concedeu, por aquilo que Deus disse que lhe daria. É como se Davi estivesse olhando para aquela guerra que se apresentou diante dele, aquela situação, e de repente você que está me ouvindo aqui, está vivendo uma guerra na sua saúde, ou você que está vendo a transmissão, e o que Deus mostra para nós agora é o seguinte: toda luta que nós teremos se restringe a esta vida, todo prejuízo se restringe a essa vida, toda dor, toda angústia, toda dificuldade se restringe a essa vida, para nós que somos crentes em Deus. A partir do momento que nós fecharmos os nossos olhos e abrirmos novamente, nós teremos um corpo transformado e seremos como Cristo Jesus é. Já não haverá mais dor, já não haverá mais agonia, já não haverá mais tristeza, já não haverá mais depressão, angústia de nenhuma espécie, já não haverá mais fome, praga, peste, nada daquelas coisas que nós lemos inclusive no Salmo de número 91. Enquanto aqueles homens que estão perseguindo Davi têm apenas isso, Davi pode alegrar o seu coração, porque ele tem mais do que eles. Pois bem, agora a forma como este salmo aponta para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo é uma forma extremamente interessante. Enquanto o salmista Davi poderia dizer que ele não tinha pecado naquele aspecto específico, de que ele era acusado de tentar usurpar o trono, nosso Senhor Jesus Cristo pôde dizer em alto e bom som que não pôde ser acusado de absolutamente nada. Perceba como Davi agora, ele abaixa e nosso Senhor Jesus Cristo cresce e aparece a partir da vida dele. Davi é o Davi menor e nosso Senhor Jesus Cristo agora é o Davi maior. Enquanto Davi pode dizer, neste caso específico, sou inocente, nosso Senhor Jesus Cristo pode levantar a voz e dizer, em todos os aspectos eu sou inocente. É por isso que nós temos essa salvação de Deus para cada um de nós, gratuita, benevolente, bondosa da parte de Deus, porque nosso Senhor Jesus Cristo viveu uma vida impecável, não apenas em um aspecto, mas em todos os aspectos da sua vida. Ele é aquilo que nós deveríamos ser e não conseguimos. Olha aquilo que está em Filipenses 2, a partir do verso 15, para você ver que maravilha que o apóstolo Paulo diz a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses 2, a partir do verso 5.
Tenho entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo, mas pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Pois bem, se nos versos de 1 a 5 nós temos a oração de um homem obediente em um aspecto, a oração deste homem obediente em apenas um aspecto aponta para a oração de uma vida completa em Cristo Jesus. Uma vida de um homem que foi obediente a Deus em todos os aspectos, inclusive diante da morte e morte de cruz. Agora aqui está a maravilha de quando nós abrimos a palavra de Deus e começamos a pensar de que maneira esta Escritura aponta para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E a partir do momento que nós conseguimos contemplar isso, as formas como ela aponta para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, nós conseguimos então compreender aquilo que Deus quer para cada um de nós. Pois bem, aqui está nos versos de 1 a 5 a oração de um homem obediente em um aspecto. Davi não podia ser acusado de usurpar o trono, porque ele era inocente. Quando nosso Senhor Jesus Cristo ora, ele é inocente em todos os aspectos. Às vezes nós nos colocamos em oração diante de Deus por algumas questões. E aí está uma das perguntas que nós devemos fazer a nós mesmos e aos nossos corações. James Montgomery Boyce diz que essa é uma pergunta inquietante. Temos sido obedientes a Deus neste aspecto específico que colocamos diante dele? Não entendi, pastor. É simples. Suponha que você esteja passando por um problema financeiro nesse momento. Um problema ali, acolá, e seja um problema de ordem financeira. E você então fecha os teus olhos e, Senhor, me ajuda com essa situação. Pois bem, a pergunta agora que eu vou fazer é aquela que você já está imaginando. Você tem sido obediente com a palavra de Deus? Você tem sido dizimista e ofertante? Não? Então a primeira coisa é sondar o seu próprio coração e entender onde é que você está falhando e deixar Deus consertar, Deus tocar ali e mexer. Eu dei um aspecto financeiro, mas você quer ver eu dar um exemplo para você em relação ao teu casamento? Às vezes você pode estar orando ao Senhor: Senhor, conserta a minha esposa, Senhor. Senhor, conserta a minha esposa, Senhor. Senhor, a minha esposa é uma esposa complicada, Senhor. Mas aí, quando a sua esposa é tratada por você, ela não é tratada como Cristo trata a igreja. Então você é um homem truculento, violento, você é um homem desatencioso. Então você ora: Senhor, muda minha esposa. Mas na verdade quem está precisando de mudança é você. Você não está olhando para o teu próprio coração, sendo obediente à palavra de Deus, porque é isso que está em Efésios capítulo 5, dizendo que você e eu devemos tratar a nossa esposa como Cristo trata a igreja. E às vezes então você está orando pelo teu marido: Senhor, muda esse marido, mas o problema não é ele, é você. Porque na palavra de Deus vai dizer que você deve tratar o seu marido como Cristo trata a igreja, como a igreja trata Cristo. E como é que a igreja trata Cristo? Submissão. A igreja não se coloca acima de Cristo, a igreja está submissa à liderança de Cristo. Percebe as formas como Deus vai ampliando diante de nós a sua palavra? Às vezes você está com um problema no seu trabalho e você então diz: Senhor, eu não aguento mais esse trabalho, me dá outro trabalho.
Mas aí a pergunta que Deus está fazendo para mim, para você nessa noite é: você tem sido obediente? Porque o seu trabalho deve ser desempenhado como alguém que desempenha o trabalho para o Senhor e não para os homens. E aí você desempenha o seu trabalho de qualquer jeito. E aí você ora: Senhor, muda essa situação. E Deus às vezes deve olhar para nós, deve dizer: rapaz, que isso? O segundo aspecto onde esse texto aponta para nosso Senhor Jesus Cristo e corrige o nosso coração é que Davi foi colocado dentro de uma grande batalha. Mas a maior de todas as batalhas, versos de 6 a 12, não é a que Davi foi colocado dentro, mas é a que nosso Senhor Jesus Cristo assumiu em nosso favor. Essa é a maior batalha cósmica de todos os tempos. Os inimigos que nosso Senhor Jesus Cristo precisou enfrentar eram inimigos muito maiores do que os que Davi precisou enfrentar. Nosso Senhor Jesus Cristo foi colocado dentro dessa batalha, não porque não quis, mas tomou sobre si, sobre os seus ombros, essa batalha para nos salvar. Para que nós, meus amados irmãos, não precisássemos agora temer os inimigos que nos rodeiam. Para que Ele pudesse lutar as nossas batalhas, foi que Ele tomou sobre os seus ombros a maior batalha de todos os tempos. Para que nós pudéssemos ter sempre a presença de Deus conosco, para que nós pudéssemos ser guardados, como está no Salmo de número 91, em todo o tempo, para que nós pudéssemos desfrutar daquilo que está no verso de número 15: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face, quando eu acordar me satisfarei com a tua semelhança. Nós temos tudo isso porque nosso Senhor Jesus Cristo tomou a maior de todas as batalhas nas suas mãos e a venceu. Por isso a igreja é invencível, porque ela tem como líder e como Senhor alguém que não pode ser vencido. Não é porque a igreja é forte, mas porque ela serve o Senhor que é forte, que é mais forte do que tudo e do que todos. João capítulo 11, verso 38, o apóstolo João, fazendo a narrativa a respeito da morte de Lázaro, vai dizer que nosso Senhor Jesus Cristo, naquela ocasião, levantou os olhos aos céus. João 11, 38, vai dizer que nosso Senhor Jesus Cristo levantou os olhos aos céus e deu graças a Deus, dizendo assim: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Meus amados irmãos, assim como Davi orou, dizendo que sabe que Deus ouve e responde, aqui está uma das grandes verdades do Evangelho para mim e para cada um de vocês. As nossas orações só são ouvidas por causa da obra de Cristo. Cristo, na cruz do Calvário, pôde dizer ao Pai: Deus meu, por que tu me abandonaste? Naquele momento, as orações do Filho de Deus já não eram mais ouvidas. Jesus teve oração não ouvida naquele momento para que as minhas e as suas orações fossem ouvidas a partir de agora. E simplesmente é estranho porque existem pessoas que, mesmo diante de todas essas maravilhas, simplesmente não oram. Existem pessoas preocupadas demais com as lutas que estão aparecendo diante da sua face, com as acusações que estão aparecendo diante de si. Mas aqui está uma verdade revelada por nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as batalhas que se apresentam diante do povo de Deus, seja elas quais forem, serão vencidas, porque a maior de todas as batalhas já foi vencida por Cristo Jesus.
A maioria de nós tem ansiedade, estresse, tem problemas psicológicos, precisa falar com um psiquiatra, porque muitas vezes começa a pensar demais sobre aquilo que os outros pensam a teu respeito. O que é que fulano de tal vai dizer a meu respeito? E você então começa a olhar demais para você e o que as pessoas vão dizer a teu respeito. E tudo aquilo que você faz, você fica olhando para as pessoas e pensando o que é que as pessoas vão dizer. E então muitas vezes você e eu começamos a adoecer. Você e eu começamos a nos comparar com outras pessoas, porque fulano nesse trabalho faz assim. Então as batalhas começam a se apresentar diante de nós, começamos a adoecer e não conseguimos esperar no Senhor, não conseguimos descansar no Senhor. Um descanso que Cristo Jesus conquistou para nós. Um dos grandes exemplos que eu poderia dar para vocês, por exemplo, é em relação ao dia do Senhor, o domingo. Hoje, enquanto eu fazia a transmissão da Escola Bíblica Dominical, e depois a minha filha Júlia falou assim, pai, hoje tinha pouquinha gente aí cultuando aí na EBD. Falei, filha, eles deviam estar ocupados. Não entenderam. O domingo é o domingo do Senhor. E a igreja não está de férias. À medida que nós cultuamos daqui, o povo de Deus deve estar cultuando da sua casa. Deve estar acompanhando os cultos. Porque o domingo do descanso aponta para o descanso eterno que nós teremos em Cristo. E se nós não conseguimos descansar agora, não conseguiremos descansar depois também. Se não conseguimos descansar agora, é uma clara indicação que não temos condições de descansar em Deus. É uma clara indicação de que há um problema no nosso coração. Porque o dia de domingo, o dia que nós devemos ser encontrados descansando e cultuando ao Senhor, nós estamos envolvidos com muitas coisas. Mas aqui está Deus confrontando o nosso coração, vez após vez. E mostrando a nós que existem coisas que precisam ser mexidas, precisam ser tocadas, que precisam ser mudadas. Em terceiro lugar, meus amados irmãos, o apelo de um homem corajoso, como está nos versos de 13 a 15, que indica o livramento de Davi. E Deus, ao que tudo indica, livrou Davi. Mesmo depois de 15 a 20 anos de perseguição por Saul, não é um tempo tão grande assim, né, meu irmão Valdir? 15 a 20 anos? Às vezes nós somos perseguidos durante uma semana, alguém fala alguma coisa que a gente não gosta, pronto, já estraga o ano inteiro. Mas está aqui um homem que foi perseguido durante 15 a 20 anos. E um homem que foi livrado pelas mãos do Senhor. Porque Deus estava com ele. Porque Deus tinha propósitos na vida de Davi. Agora, a diferença aqui, o contraste entre a vida de Davi e a vida do nosso Senhor Jesus Cristo é exatamente essa. Nosso Senhor Jesus Cristo não foi livrado e não foi poupado para que tanto Davi quanto cada um de nós pudéssemos ser livrados e poupados, para que Deus pudesse lutar as nossas batalhas e vencer as nossas batalhas por nós. Jesus Cristo precisou lutar e vencer a maior de todas as batalhas. E agora está Davi dizendo que na justiça de Deus contemplará a face do Senhor, acordará, despertará uma imagem da ressurreição, que muitas pessoas dizem que não há no Antigo Testamento. Está aqui, verso 15 do Salmo 17. Quando ele despertar, ele será como Deus é, um corpo glorificado como o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as benevolências que nos alcançam, meus amados irmãos, são benevolências trazidas por Cristo Jesus, pela sua graça, pela sua misericórdia. E quando nós passamos por lutas, por adversidades, está aí Deus como um oleiro e nós como barro sendo transformados, moldados nas suas mãos. Cristo Jesus foi abandonado pelo Pai, para que eu e cada um de vocês jamais fôssemos abandonados em nenhuma batalha da nossa vida. Vamos falar com Deus? Vamos conversar com o Pai? Que você possa sondar o seu coração nessa noite. Que Deus possa ajudar você e a mim também a caminhar segundo a vontade dEle, que vai sendo feita no nosso coração. Ó Deus, tem misericórdia de mim, Pai.
Quantas vezes, ó Deus, isso é verdade na minha vida, quando as lutas se apresentam diante de mim, ó Deus, eu logo arregaço as mangas, Pai, e vou à luta, Senhor, quando na verdade eu deveria descansar no Senhor, e acabo me encontrando lutando contra o Senhor e contra a Tua vontade, Pai. Ajuda-me a compreender, ó Deus, que tudo aquilo que acontece na minha vida, ó Deus, é permissão do Senhor, assim como na vida de Jó, na vida de Davi, ó Deus, assim como na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Ajuda-me a aceitar tudo aquilo que o Senhor tem para mim, mesmo que seja, ó Deus, aos meus olhos, coisas difíceis, coisas ruins, Pai, segundo a minha visão. Mas que o Senhor, ó Deus, possa cumprir o Teu propósito sobre a minha vida, Pai, sobre a vida dos meus irmãos. Ajuda-me a aceitar a Tua vontade, por mais difícil que seja, Pai. Ajuda-me a aceitar as situações difíceis, as situações que eu não posso mudar e esperar no Senhor e no tempo do Senhor para a mudança, Pai. Ajuda-me, Deus, quando a batalha chegar, ó Deus, perto demais. Me faz, ó Deus, ficar esperando no Senhor e na Tua vontade, mesmo que os anos se prolonguem, Pai. Ajuda-me a ver, ó Deus, que a partir da obra de nosso Senhor Jesus Cristo, todas as batalhas que se apresentam diante de nós, diante de mim, ó Deus, não são batalhas grandes demais para o Senhor, porque a maior de todas as batalhas foi vencida pelo Teu Filho na cruz do Calvário, ó Deus. Ajuda-me, ó Pai, quando eu fechar os meus olhos e abrir novamente, a estar com o Senhor nos céus, a contemplar a Tua face, a ser como o Senhor é, ó Deus. Ajuda-me a contemplar em todo o tempo as maravilhas, ó Deus, da Tua palavra e caminhar por ela, pelos Teus princípios, ó Deus. Ajuda-me, ó Deus, quando eu orar por alguma coisa, Pai, a sondar primeiro o meu próprio coração e ver se eu não estou em falta diante do Senhor, Pai. Ajuda-me, Deus, faze-me a cada novo dia mais parecido com Cristo Jesus e então me receba nos céus na Tua glória, Pai. Por infinita graça, Deus, recebe-me, recebe os meus irmãos, ajuda cada um, Pai. Levanta os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei, para que possamos ver mais longe, Pai. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém, meus amados irmãos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Espero que Deus fortaleça o coração de vocês a partir dessa palavra. Que Deus instrua o seu coração em obediência. Também os nossos irmãos que estão em casa. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família. E quarta-feira nós estamos juntos na reunião de oração novamente. Que Deus te abençoe. Satisfação é ter a Cristo, não a medo. Prazer já visto, sou de Jesus. E agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus. Minha alegria sempre